Tá bom. Acabei de perceber que eu tô sem aliança. Se você não falasse, ninguém ia perceber. Será, né? Não, mas ela ia perceber. Aí que tá. Mas aí é só dois para resolver. Se eu não aparecer no culto à noite, vocês sabem por onde começar a pesquisar, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Amados queridos, existem algumas palavras que elas têm que ser colocadas como fundamento da nossa fé. O Lucas começou falando em algum louvor que tocou ali sobre a questão da fé não ser uma sensação. A palavra diz em Hebreus 11 que fé é um firme fundamento. Fundamento é uma base sobre a qual nós andamos. Existem palavras que o ambiente vai parecer totalmente o contrário, nossa sensação é totalmente o contrário, mas a gente vai andar sobre a palavra e não sobre o que o nosso sentimento traz sobre aquela situação. Exemplo, apóstolo Pedro está pescando e ele pescou a noite inteira e não pegou absolutamente nada. Mas Jesus vem e lança uma palavra, fala assim, lança a rede. E ele fala, Senhor, olha, eu não estou sentindo que eu vou pescar nada, porque a situação me mostra o contrário. Passei a noite inteira pescando e não pesquei absolutamente nada. A tendência é que se eu jogar de novo, eu não vou pescar de novo. Mas agora é diferente, porque agora eu não vou jogar baseado no que eu acho, eu vou jogar baseado numa palavra que o Senhor lançou. Sobre a sua palavra eu vou lançar essa rede. E a rede sobe que quase estoura de tanto peixe. Uma mulher chega diante de Jesus e ela está com um sangramento há 12 anos. E ela toca na orla de Jesus. E o que eu acho interessante não é que Jesus falou assim, vou curar você. Ele não faz isso. Ela toca e ele fala, alguém me tocou porque saiu o poder. E aí quando eu li isso pela primeira vez eu falei, mas o que houve aqui? Que ela toca na orla dele e ele fala, saiu o poder. É como se ela tivesse acessado algo que já era dela, sem Jesus precisar dar. Ele já tinha dado antes dela saber que já era dela. Existe uma promessa em Malaquias 4, lá no capítulo 4, verso 2, que diz assim, para aqueles que creem, para aqueles que temem o meu nome, a esses nascerá o sol da justiça. Isso é uma promessa de Jesus. E ele trará cura nas suas orlas. Está prometido. Mais de 500 anos antes, uma cura tinha sido derramada já. Obrigado, mano. Obrigadão. Aquela mulher, ela foi curada porque ela já tinha recebido de Jesus, por meio da sua palavra, uma promessa. E ela simplesmente foi lá e andou por cima da promessa e colheu o que era dela. Eu acho muito legal ver quando o apóstolo Pedro, de novo, ele está no barco e ele vê Jesus andando, e primeiro ele dá um gritinho de medo, ai fantasma. Aí Jesus fala, que fantasma, que homem? Vira homem, rapaz, sou eu. Aí eu acho que ele quer compensar, né? Falar, então se é o Senhor, manda eu ir aí. Agora quer ser macho. E aí Jesus fala assim, venha. E Pedro vai e ele caminha. A gente diz assim que Pedro caminhou sobre as águas. Não, gente, mentira. Ninguém caminha sobre água. Se você subir na água, você afunda. Ninguém caminha sobre águas. Pedro caminhou em cima de uma palavra de Jesus, vem. Ele andou em cima do vem. Ele não andou em cima de água, ele andou em cima do vem. Jesus, ó, se bem que eu vejo Jesus em você, né? Eu falo, Jesus me pediu, mas foi o Lucas. O Lucas falou assim, Dani, fala sobre a alegria no meio do caos. Eu já vou dizer para você, não existe caos. Não existe caos para aquele que tem controle sobre todas as coisas. Olha só, Salmo 90, vamos lá para os textos. Salmo 90, verso 1. Nossa, só um pouquinho, vamos bagunçar aqui, né? Discípulo seu, né? Volta para aquela imagem antes que não tinha nada. Aqui não tinha nada, tinha aquela galáxia, só tirar. Não era para ficar tudo preto, tinha uma estrela roxa ali. Tela de fundo, é? Pois é. Aí, maravilha, obrigado. Olha só, o Salmo, não precisa pôr, eu vou ler, porque essa imagem vai ser muito útil. Nossa, como Deus é bom, nem tinha planejado e ó, fantástico. É o controle do caos, né? O Salmo 90 fala assim, presta atenção, eu vou ler, mas não põe ali, deixa essa imagem, por favor.
Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes mesmo que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade. Presta atenção nessa afirmação. Que coisa cósmica, fantástica, fenomenal. Amazing grace, today in the morning, in the Sunday, in the church, at the church, né? De eternidade a eternidade. Nós estamos presos no tempo. Nós não sabemos o que acontece amanhã. O amanhã é uma surpresa, o amanhã é um mistério, o amanhã é desconhecido. Mas não existe surpresa para aquele que de eternidade a eternidade vê uma coisa só. Como é que vai ter caos para um Deus que já sabe desde ontem o que vai acontecer amanhã, e para ele o amanhã já passou, já é ontem? Como que vai pegar esse Deus de surpresa? Se eu não sei o que acontece amanhã, eu me desespero, mas se eu sei que do meu lado está aquele que conhece o amanhã, eu descanso. Essa cena aí eu deixei de pedir para deixar de propósito, porque eu vi uma coisa que eu pirei. Há muitos anos atrás, a teoria do Big Bang diz, né, não creio nela, mas a teoria do Big Bang diz que o universo se formou de uma explosão, de um ponto que explodiu e criou todas as coisas. Essa é a teoria do Big Bang. Do nada veio tudo. Precisa ter mais fé para crer nisso que na Bíblia. A Bíblia faz muito mais sentido. Mas o que é interessante é que antigamente, alguns anos atrás, tinha um telescópio que ele conseguiu pegar a imagem mais aberta do universo que a gente já tinha tirado. É uma foto parecida com essa, onde esses pontinhos são bilhões e bilhões de galáxias. E aí nesse telescópio, vamos partir do princípio que o meio é onde teoricamente foi o Big Bang, é o centro do universo, ok? E nessa foto, o ponto mais distante que eles tinham, o mais longe ali do centro, dava mais ou menos 4 bilhões de anos-luz de distância, o que já é impensável. 4 bilhões de anos-luz são 4 bilhões de anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo. É uma loucura, é mais rápido do que a mudança de humor de mulher na TPM, é muito rápido. De um ponto a outro, 4 bilhões. E o que foi interessante? Que nesse telescópio, nessa foto, eles começaram a analisar a idade das coisas. E as estrelas e galáxias que estavam no centro, teoricamente, seriam mais novas do que as que estavam mais afastadas. Porque na explosão elas foram afastando, conforme vai afastando, vai envelhecendo. Então, teoricamente, as estrelas as que estavam na ponta da foto, tinham 4 bilhões de anos a mais do que as que estavam no meio. Essa era a teoria. Só que quando foram analisar a questão de radiação, de luz, de idade, descobriram que todas tinham a mesma idade. A mesma. Aí qual foi a suposição? Bom, é muito pequena a foto, né? É muito pouco. Então, acho que na explosão foi muito forte, então afastou muito rápido, mas depois foi devagarzinho. Ficou por muitos anos essa suposição. E agora, há pouco tempo atrás, um novo telescópio extremamente mais avançado tirou uma foto com 14 bilhões de anos. É quase que o limite do que se tem visível de universo. E o curioso é que as estrelas de 14 bilhões têm a mesma idade das que estão no meio. Isso está causando, sim, porque ninguém tem uma explicação. Mas quando eu vi essa cena, no meu coração veio o Senhor Jesus falando: eu tenho o controle da eternidade até a eternidade. De uma ponta até a outra pode ter passado 14 bilhões de anos, mas para mim é como o dia de ontem que passou. João capítulo 7, olha só, João 7, vamos lá, vou acelerar. Depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus estavam procurando matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, e disseram-lhe, pois os seus irmãos, veja bem, Maria teve outros filhos, ok? Esses eram irmãos de Jesus, ele tinha mais 3 irmãos, homens, e esses caras não criam nele. Jesus não era honrado pelos próprios irmãos. Então, se você não recebe honra dentro da sua própria casa, parabéns,
você é mais parecido com Jesus que você imagina. Jesus, ele é provocado por esses caras. Eles falam assim: você quer ser famosinho? Então saia da zona rural. A Galileia é meio zona rural. Vai para a Judéia, vai para Jerusalém, vai para o centro das cidades. Vai lá para você ser famoso. Eles estavam provocando Jesus. Olha só o verso 4. Ninguém que quer ser conhecido e quer ser visto vai ficar fazendo as coisas escondidas. Vai lá, se manifesta então, já que você quer ser famosinho. Hashtag Jesus Influencer. 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Mas olha a resposta de Jesus. Olha que sensacional. Olha onde que eu encontro paz no meio do caos, quando eu não estou entendendo o que está acontecendo. Disse Jesus, pois, a eles: ainda não é chegado o meu tempo, mas para vocês o tempo está sempre pronto. Nós queremos tudo para agora. A gente quer tudo hoje. A gente quer resposta hoje. A gente quer resposta agora. A gente quer entender agora. Quer explicação agora. Mas Jesus fala: o seu tempo é sempre pronto, mas a minha hora ainda não é chegada. Jesus tem uma hora dentro da eternidade, onde Ele traz a resposta e a solução do plano dEle, dentro do qual você está envolvido. Não é sobre o meu plano, é sobre o dEle, e eu faço parte do dEle. João 2:3. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm vinho. Verso 4. E disse-lhe Jesus: ó mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui tem uma coisa muito interessante. Maria quis dar uma ordem de Jesus, falando: é a hora de fazer, é agora. Nós queremos dar essa ordem para Jesus quando nós dizemos: Jesus, eu quero a resposta agora, eu quero que o Senhor faça assim agora. Jesus vira e fala: homem, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a hora de eu fazer o que eu quero na sua vida. Esse momento é muito interessante, porque Maria, provavelmente ali José estava morto, provavelmente José já tinha morrido. A literatura nos mostra que, parece, é uma suposição muito fundamentada, que José era bem mais velho que Maria. Então ele morreu e Jesus ficou cuidando dela. Por 30 anos Jesus foi o filhão. Maria dava ordens para ele. Maria era mãe dele, ele obedecia a Maria. Ele era um menino obediente, ele era um homem obediente. Mas chegou nesse momento, uma ruptura tinha que acontecer. Quando Maria chegou para dar uma ordem sobre Jesus, Jesus vira e não falou mãe, ele falou: mulher, que tenho eu contigo? Ela falou: opa, não é mais filhinho, é o Messias falando. Houve uma ruptura entre o Jesus filhinho e o Jesus Senhor da vida dela. E a resposta dela agora é essa, ó. Próximo verso. Sua mãe disse então aos servos: façam tudo o que ele disser. Na hora do caos, a gente tem a tendência de querer dar ordens para Deus. Deus, eu não estou gostando, eu não estou concordando, muda isso, faz assim, faz daquele jeito. Mas aí Jesus fala: o que tenho eu contigo? A resposta para a sua vida eu vou trazer na hora que eu quiser. Qual é a nossa reação então? Senhor, farei tudo o que o Senhor disser, farei tudo o que for da sua vontade. João capítulo 13, verso 1. Eu pulei, né? Pulei, desculpe. É o João 7,25. Vou acelerar, acelerando. Não você, eu, tá? Alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Que Jesus estava pregando publicamente. E aí eles começaram a falar: mas não é esse que querem matar? Como que alguém que está sendo ameaçado de morte fica falando publicamente? Ele não tem medo de morrer? Ele não tem medo do plano dele dar errado? Agora, qual é a chance do plano de Deus dar errado? Olha o que ele fala, próximo. Ele está aí falando abertamente, nada lhe dizem. Ele não sabe, eles vão matar ele, porque ele diz que ele é o Cristo. Mas olha o verso 30, pula lá para o 30. João 7,30. Procuravam, pois, prendê-lo, olha aí, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Se não é da vontade de Deus que o plano seja impedido, pode levantar o diabo que for, e ele não vai conseguir lançar a mão de você para te prender. Ele não vai conseguir impedir, ele não vai conseguir parar, porque o plano de Deus tem hora certa para acontecer, e ninguém consegue ir por cima dele. Isso é fantástico, velho. João 13:1, olha aí, vamos lá. João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, aí é diferente, que já era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai.
Nesse momento, quando ele fala chegou a hora, aí ele deixa os soldados romanos pegarem ele. Veja que Jesus, ele não é preso porque, ai coitadinho, os romanos pegaram, nossa, Jesus não conseguiu fugir. Não, é que chegou a hora e na hora ele deixa acontecer, na hora ele faz acontecer, ele tem todo esse controle. Marcos 14:40, e eu vou terminar os textos. E voltando, Jesus encontrou os discípulos dormindo, naquele momento do Getsemane, quando ele pede para orar junto com ele, né? E voltando, os encontrou outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Eu fiquei com dó deles, cara. Normalmente eu achei eles, eu lia antes, né? Falando assim, mas que amigos de uma figa, né? Pô, ora comigo que eu estou mal. Os caras chegam lá e dormem. Só que nesse momento eu fiquei com dó, porque ele fala assim, eles não sabiam o que falar para Jesus. O que eu vou falar para Jesus, né? Jesus que era o Senhor, o Mestre, o Deus. E ele fala, cara, eu estou meio aflito. Ó, se você tá, bicho, eu então, olha, não sei o que te dizer. E voltou terceira vez e disse-lhes, durmam, descansem, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Essa sequência de textos eu te mostrei para você perceber que existe um controle absoluto sobre tudo o que está acontecendo, sobre todas as ações, atitudes e resultados da sua vida. Se você permanecer em obediência, você vai ter que andar por cima de um fundamento que hoje será lançado, e você vai descansar nele todos os dias da sua vida. Texto de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. A nossa tendência de achar que algo ruim é porque a nossa visão é limitada no hoje, mas Deus é Deus de eternidade a eternidade. Se Ele é Deus de eternidade a eternidade, Ele sabe que o que está acontecendo agora chegará num propósito, chegará numa resposta, tem um motivo, tem uma consequência, e Deus ele não está perdendo, Ele está movendo as peças para dar o checkmate na hora certa. Gosto demais, para terminar aqui, e vamos orar ou vamos louvar? Ora primeiro? Louva primeiro. Então ora primeiro, pode ser? Nossa, eu estou me sentindo agora. Posso decidir as coisas. Mentira, Deus já sabia desde ontem. Não era chegada a hora. Não era chegada a hora. Para terminar, uma passagem que é fundamento de fé para mim, sobre Deus saber a hora de todas as coisas. É sobre o meu amigo José. Não sei vocês, mas a gente tem amigos na Bíblia, né? Não sei quem que vocês gostam muito. Eu sou amigo de José. Quer dar um abraço em José. Quer dar um tapa em Adão, mas quer dar um abraço em José. José, eu me identifico muito com ele, porque Deus tem um jeito de tratar individual. E no meu caso, parece que Deus gosta de me tratar quando eu faço bem e me dou mal por isso. É impressionante. Acontece com vocês também? E aí você questiona, fala, Senhor, mas não é justo, eu estava fazendo bem, não é justo, meu coração era sincero, e o Senhor deixa acontecer isso. Isso acontece com muita gente, é Deus tratando, é Deus preparando o ambiente. Às vezes Deus está preparando você, mas às vezes você está pronto, mas o ambiente não, e aí dói. Tem que esperar o ambiente ficar pronto. José estava pronto, mas o ambiente não. José foi preso injustamente, porque a mulher, sem vergonha, piriguete, tentou agarrar José e ele fugiu, e ele é preso por isso. Primeiro questionamento, com certeza, mas por que eu estou preso se eu fiz o bem? Cadê Deus que não está vendo? Cadê Deus que não se importa? José estava preso justamente porque Deus estava vendo. José estava preso justamente porque estava dentro do plano de Deus. Ainda não era chegada a hora de José ter sido manifestado. José não estava sendo esquecido, José estava sendo guardado para a hora certa. É diferente. Às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, Ele não está em silêncio, Ele está te escondendo para não te revelar na hora errada e não atrapalhar o plano dele mesmo. José escondidinho na cadeia, falando, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu fiz o bem, eu fugi da piricrente. E aí chega padeiro, copeiro, e eu não sei até hoje se copeiro é porque serve copo ou porque tem acesso à copa. Se alguém souber a resposta, pelo amor de Deus. Chega lá o copeiro, tive um sonho, rapaz. É mesmo, é? Pois é, tive um sonho, que aconteceu isso. José vira e fala, Deus manda dizer. Ele não diz assim, mas é que eu gosto. Deus manda te dizer. Se quiser ser mais forte, é eis que sou Deus. Aí dá medo.
Em 3 dias o faraó vai te chamar e você vai ter seu emprego restaurado. É mesmo, é? 3 dias. Puxa, que coisa boa. Só te peço uma coisa, claro, lembra de mim, fala de mim pro faraó. Não, pode deixar, firmeza, confia no pai. Confia no homem pra você ver. Vai lá, se lascou, já começou errado. Fala, lembra de mim, fala lá pro faraó de mim, beleza? Não, firmeza, é nós, amém. Aí o padeiro viu, falou: rapaz, tive um sonho também. Veio coisa boa pra ele, vai vir pra mim também. Falou: olha, tive um sonho parecido. Falei: rapaz, seu caso é outro aí, hein? Daqui 3 dias você morre. Não dá nem pra ele falar, pra lembrar dele lá pra Deus, porque o cara não sabe nem se é pra Deus, né? 3 dias depois, o copeiro é restaurado, o padeiro morre e o copeiro chega diante do faraó. Deus faz com que aquele copeiro esqueça de José, de propósito. Você acha que José ficou bem? Você acha que José ficou feliz sendo esquecido, sendo abandonado? Fez o bem pro cara e o cara não retribuiu? Cadê Deus que não viu? Justamente porque Deus tem controle sobre o caos, é que aquele cara esqueceu de José. Porque pensa comigo, o que aconteceria se ele tivesse lembrado de José? Se José falasse para o faraó: olha, tem um homem de confiança, um homem que interpreta sonhos, um homem que é poderoso em palavras e obras, chama esse cara para trabalhar contigo. O faraó falou: é mesmo, é? Que vaga que tem disponível? De padeiro. Se José tivesse sido lembrado no momento em que ele queria, ele teria sido o novo padeiro do Egito. Mas o que Deus tinha para faraó é que ele fosse o governador. Deus segurou José até a hora em que a vaga disponível fosse a vaga de governador do Egito. Não estou falando que governador é melhor do que padeiro, pelo amor de Deus, né? Inclusive agora, antes de vir para cá, eu comi um pão de queijo que eu não dei glória a Deus pelo governador, eu dei glória a Deus pelo padeiro, né? Mas eu estou falando porque dentro do plano de Deus, o que Deus queria usar José era como governador. Mas para que isso acontecesse, era necessário que ele passasse aquele tempo preso. O caos está sob controle, Deus sabe o que faz. E a palavra para a gente sair daqui andando por cima é: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Senhor Jesus, amado Deus, nós não estamos, Pai, vivendo ainda naquela liberdade de não ter mais presença de pecado, não ter mais problemas, e aquela alegria plena da sua presença na glória. Ainda não estamos vivendo isso. O Senhor sabe que ainda estamos nesses dias onde temos lutas, aflições, perseguições, necessidades, carências. Ainda estamos presos dentro deste corpo de carne tão falho e tão limitado, Pai. Então, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem controle, nós sabemos que todas as coisas cooperam, mas o que eu peço hoje, Senhor, é um descanso especial no nosso coração, Pai. É que aquela aflição, aquela angústia que tem corroído as nossas noites, que está difícil até de dormir em paz, que está difícil, tem gente que está aqui e veio para o culto e metade do cérebro está pensando nesse problema, não conseguiu entregar ainda. Como eu queria ver isso, como eu queria ver aquilo, salvação de alguém que você ama, cura de uma doença, uma resposta financeira, uma solução para a família, uma crise, uma injustiça, uma fofoca, alguma coisa que tem tirado o sono, tem tirado a paz. Senhor, isso não pode acontecer, porque se nós cremos que o Senhor está no controle sobre todas as coisas, este problema vai virar testemunho, em nome de Jesus Cristo, Pai. Como o próprio Salmo diz, de geração em geração o Senhor tem sido o nosso refúgio. Faz muito tempo, Pai, que nós já estamos vendo gigantes tombando sobre a nossa vida. Levanta um gigante e o Senhor vem e tomba, vira testemunho. Vem outro gigante, o Senhor tomba, vira testemunho. E as noites escuras, o sol nasce. E aquela noite difícil, hoje ela é só uma lembrança do que o Senhor fez. E esse gigante de agora, em nome de Jesus, é mais um que vai tombar para a glória de Deus, Pai. Que essa palavra, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, seja o fundamento do nosso descanso, mesmo no meio do caos. A tempestade está torando, mas se Jesus está no meu barco, eu vou deitar na almofadinha e dormir junto com Ele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém.